Muitas vezes, evangelismo e testemunho são vistos apenas como o trabalho do pastor. Essa atitude está equivocada porque, como membros do corpo de Cristo, cada um tem um ministério pessoal em partilhar o que ele fez por nós, bem como a responsabilidade diante de todo o corpo da igreja de cooperar com a obra local e mundial. No programa desta semana, vamos conversar sobre isso, o ministério de cada cristão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Tema da semana: o ministério de cada cristão. Seja bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Está começando o seu programa semanal, que tem como objetivo estudar a Palavra de Deus, nos aproximarmos do Senhor e fazermos dele aquele que realmente guia a nossa vida, o nosso Senhor, Salvador e guia em todas as coisas. Eu tenho alegria em me comunicar com você, porque estamos ainda começando, estamos na segunda semana desta temporada, nova temporada aqui deste ano, que é a segunda temporada, na verdade, também de 2012. Estamos apenas no segundo tema e essa semana um tema extraordinário, maravilhoso, falando sobre o ministério que cada cristão deve ter em sua vida. Eu tenho o prazer em receber não apenas você como telespectador em nosso programa, mas também dois amigos que nos visitam aqui. Tenho o prazer em receber o Jander Oliveira. Um prazer, viu, Jander? Você está com a gente aqui. Prazer, pastor. É uma alegria. Obrigado pelo convite. Que bom. É uma alegria para nós também. O nosso amigo Jander, ele trabalha para a Igreja Adventista da região leste de Minas Gerais. Nós chamamos de Associação Mineira Leste, que é uma região administrativa, uma região muito bonita ali do estado de Minas Gerais, não é, Jander? Sim. Eu tenho certeza que você tem feito um trabalho muito interessante ali, como um responsável, um diretor financeiro da obra de Deus naquela região. Algumas coisas interessantes acontecendo ali que você pode compartilhar com a gente? Sim, pastor. É uma alegria fazer parte desse exército de 15 mil membros ali na nossa associação. Estamos presentes em 180 cidades ali do leste de Minas Gerais. A sede ali da associação fica onde? Em Governador Valadares. Governador Valadares. Isso, próximo a Ipatinga, Caratinga, Teófilo Otoni. Estamos ali juntamente com esse exército de 15 mil fazendo o trabalho de Deus ali naquela região. Que maravilha, que bom. Eu aproveito e mando aqui um abraço a todos os mineiros, especialmente aí desta região bonita de Governador Valadares. Muito obrigado pela sua audiência sempre ao programa Lições da Bíblia. Também tenho o prazer em receber um outro amigo, o pastor Raimundo Gonçalves. Um prazer muito grande, pastor, recebê-lo aqui na bancada do programa. O prazer é todo meu, uma alegria muito grande retornar aqui, porque eu já participei em uma outra oportunidade. Eu estudar aqui as lições da Bíblia. Isso nos traz grande alegria, principalmente no tema que traz esta semana e todo esse trimestre, né? E tem muito a ver com a sua área também, né? Porque o pastor Raimundo Gonçalves, ele trabalha com a parte de evangelismo, as estratégias de evangelismo ali na União Sudeste. Isso mesmo, União Sudeste Brasileira, que abrange 3 estados. Abrange o estado de Minas Gerais, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Olha só que interessante, para você que está nos assistindo, a União Sudeste é uma região administrativa um pouco maior do que a associação onde o pastor Jander trabalha. É uma responsabilidade já sobre vários estados e o pastor Raimundo Gonçalves trabalha ali. Aliás, quando você começa a falar, eu tenho aqui a sensação que eu estou ouvindo o seu irmão, o pastor Luiz Gonçalves. A voz muito parecida, né? Pastor Raimundo, algumas coisas bonitas acontecendo ali na sua região, se puder compartilhar com a gente? Sim, nós estamos focados no evangelismo público de colheita. Um evangelismo que justamente envolve os membros da igreja na fase de mobilização, na fase de preparação para uma colheita.
E calhou justamente com o tema da lição, Sim. que envolve a preparação e o ministério de cada cristão, de cada crente, de cada pessoa que aceitou a Cristo. Estamos para realizar várias campanhas de evangelismo no Rio de Janeiro, inclusive na Rocinha, que foi recentemente pacificada. Espero que esteja realmente pacificada. Seja, né, pastor? Então, na Rocinha já entramos também no Complexo da Maré e a gente está ali para auxiliar e também ajudar os evangelistas de cada área, de cada região, a promover o evangelismo na igreja local. Sim. Também nós fazemos muitos treinamentos para evangelistas voluntários, ou seja, para que a carga, né, não fique apenas no pastor, mas que seja realmente o ministério de cada cristão. Com certeza. E Deus tem abençoado grandemente. Toda vez que nós nos lançamos ao trabalho, Deus realmente faz uma grande obra, né? E é muito bom ouvir essas notícias de vocês aqui, muito bom ter essas notícias. E eu quero convidar os dois amigos e a você, telespectador, para juntos orarmos agora, para começarmos o estudo dessa semana. Amado Deus e Pai, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento agora para compreendermos o ministério que cada um de nós, como cristãos, temos nessa terra, por Jesus. Amém. 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 Meus amigos, o ministério de cada cristão. Eu falei na abertura que muitos acham que o ministério é uma obra específica do pastor, né? Jander, vamos começar você dando a sua visão do que é um ministério para cada cristão. Pastor, o ministro não é somente o pastor. O cristão também, ele é um ministro também de Deus. O que difere, pastor, podemos dizer que um é ministro voluntário e o outro é um ministro assalariado. Interessante que às vezes as pessoas elas confundem exatamente nesse ponto, não é? O pastor que é assalariado que faça o trabalho, né? Eu não sei se é essa. Mas não é, pastor, né? Ele também tem um compromisso perante Deus de fazer também o seu ministério. O que difere um do outro é o tempo, porque ele tem uma dedicação exclusiva, ele tem o trabalho formal ou informal e nas horas vagas ele dedica ao trabalho do ministério ali, né? Sim. Já o ministro, o pastor, ele é dedicação exclusiva. Tempo e, integral, obviamente, né? Tempo integral e obviamente ele tem mais tempo ali para a pregação, para os estudos, mas também para visitar as outras pessoas, mas também o cristão que não é pastor, ele também tem um compromisso perante Deus. Agora, pastor Raimundo, como é que você define assim a palavra ministério, né? Lógico, tem várias maneiras de explicarmos a palavra ministério, mas na sua concepção, assim como um cristão, um crente em Cristo, um pastor também, como é que você entende o ministério? O ministério é uma função que, por exemplo, alguém que é assalariado ocupa. Como é que você entende a palavra ministério? Eu entendo que o ministério ele é um presente que Deus concede a cada um de nós para desenvolvermos um serviço em prol da causa do Mestre, que é Jesus Cristo. Ou seja, um serviço de evangelizar, de mostrar às pessoas o caminho que elas devem andar para se prepararem para o reino de Deus. É um serviço em prol da obra de Deus. E esse ministério, como disse aqui o pastor, não é apenas de uma pessoa, de um pastor assim, ordenado, assalariado. Jamais. Por quê? Porque Jesus Cristo ele não veio morrer na cruz do Calvário apenas para salvar o pastor. A salvação está disponível a todo ser humano. E uma vez que eu recebo a salvação pela graça de Cristo, eu também posso compartilhá-la com as outras pessoas. Se nós observarmos... Passa a ser quase como um dever, né? Paulo disse, né? Cristo, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não disse assim, ai de mim se eu não orar, ai de mim se eu não receber o meu salário, mas ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se nós olharmos a Bíblia de uma forma assim bem ampla, a gente vê que, por exemplo, a Maria Madalena não era assalariada, não era uma pastora. A mulher samaritana também não era assalariada, nem era uma pastora, e, no entanto, foi uma grande evangelista, compartilhando e desenvolvendo o ministério que Deus havia concedido a ela. Ou seja, algo natural.
né, a gente recebe para dar. Então eu creio que é dessa forma. E esse texto que nós temos como um dos textos principais, aliás, eu queria dizer para você que está nos assistindo agora, que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo em nosso blog. Você entra ali no blog, que está aparecendo o endereço na sua tela agora, você pode baixar esse conteúdo e acompanhar aí na sua casa. Há alguns dos nossos telespectadores que já têm até nosso manual de estudos. E eu quero oferecer para você a oportunidade também de ter. Você entrando no blog do programa Lições da Bíblia, esta semana eu gostaria que você escrevesse ali alguma coisa do que você, amigo telespectador, tem feito com o seu ministério, você como crente, como cristão, como um filho de Deus. O que você tem desenvolvido como um ministério para Deus nesta terra. Coloque ali. E a primeira pessoa ali que colocar, os 3 primeiros que colocarem, eu tenho o prazer de dar este manual aqui, ó. Você vai ver na sua tela agora, você vai receber este manual em sua casa. Não apenas este manual, mas o conhecimento e a alegria que estão dentro dele. Não é apenas um livro comum que você possa receber, que isso é muito simples, né? É um presente até simples, mas é o conteúdo maravilhoso que você vai poder ter. Então, baixe no site ou envie para nós ali um recadinho. Os 3 primeiros que colocarem, nós vamos mandar de presente ali, os 3 primeiros que colocarem o que estão fazendo para Cristo. E o verso principal do tema dessa semana, ele diz aqui: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, a palavra de Deus está dizendo sobre sacerdócio, Jander, a sua visão sobre a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus. Fomos eleitos por Deus. Que maravilha, né? A Bíblia fala que nós somos embaixadores também. Embaixador, no contexto aí de dicionário, é um representante de alto nível do governo em uma outra região. Nós não somos deste mundo, nós vamos para o lar celeste. Amém. Estamos aqui por passagem. E Deus confia a cada um de nós como representantes aqui, nação eleita, para fazer o seu trabalho, que Ele poderia mandar um exército de anjos e fazer, mas Ele confia a mim e a você para esse trabalho. Então vejam, dentro da igreja cristã, nós temos telespectadores e amigos de diferentes congregações religiosas, diferentes placas de igreja, não é? E muitos vão às suas igrejas ali e desenvolvem um ministério. Então, especificamente, qual a função do ministério dos cristãos, pastor Raimundo? Só pegando um gancho no comentário do pastor aqui. Sim. Eleição. Eleição é uma escolha, né? Então, nós temos eleição aí para presidência, para governador, enfim. Então, nós somos escolhidos por Deus. Eu acho interessante essa palavra escolhidos, eleitos, pelo fato de que Deus poderia escolher os anjos. Né? Imagine um anjo pregando o evangelho, imagine um anjo... A eficiência, a perfeição de um anjo em pregar o evangelho, tudo seria impecável, né? Mas Deus preferiu eleger, escolher a mim, a você que está nos assistindo, justamente para levar uma mensagem santa. Que privilégio, né? Um privilégio, um santo privilégio. Um privilégio. Uma bênção. Então, agora, para que então? Qual a função do ministério na igreja, por exemplo? A função do ministério na igreja é fazer com que cada crente desenvolva um dom que Deus lhe concedeu para a pregação do evangelho. Toda igreja deve se unificar neste propósito. E quando a igreja se unifica neste propósito, a igreja cresce em todas as formas. Então, é como se fosse o desenvolvimento do ministério, Jander, como se fosse a capacitação dos santos de Deus, aqueles que aceitaram a Cristo, para o serviço de Deus nessa terra. E todos são importantes, pastor. Todos são importantes. Num contexto também futebolístico, né? Tem ali os 11 titulares, mas um grande time campeão precisa dos reservas também, para que os titulares ali adquiram técnicas que façam ali o time ser o grande campeão. Então, precisa de todos, e todos envolvidos, todos ali embutidos e com um único objetivo,
No time, no caso, de ser campeão. Do cristão, de levar a mensagem para as outras pessoas. Interessante que, assim, lendo ali o livro de Atos, o Novo Testamento, a gente percebe que os primeiros cristãos, né, eles tinham essa compreensão do ministério que cada um deles deveria exercer, porque a igreja ela cresceu muito naquele período e eles se desenvolveram muito. O que a Bíblia diz sobre esse desenvolvimento do ministério dos crentes e do cristianismo naquele período, pastor Raimundo? O período logo após a ascensão de Cristo foi fundamental para o crescimento da igreja primitiva, a igreja cristã. Sim. Este período que envolveu o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, habilitando cada crente para proclamar o Evangelho, esse foi um período áureo da igreja. Nós somos resultado desse período, desse momento especial. Você veja que os discípulos, eles eram iletrados, eram incultos, indoutos, mas eles tinham uma ligação com Cristo e aprenderam de Cristo durante 3 anos e meio. E agora, capacitados pelo alto, eles começaram a falar com intrepidez a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E eles fizeram assim também, eles passaram por um projeto de Cristo de capacitação para servir, não é? O desejo, a gente sente isso na igreja primitiva, eles queriam servir, servir as pessoas. Né? É interessante que o desejo deles era justamente o serviço. Por quê? Eles viram o modelo. Cristo veio para servir e não para ser servido. E a maneira como Cristo trabalhava com as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, independentemente de quem eram essas pessoas, os discípulos observavam. Claro. Eles ficaram assim impressionados. Como é que Jesus conversava com um samaritano, que na época era uma rixa terrível? Exato. Como é que Jesus parava para conversar com uma mulher que era repudiada? Tinha compaixão das pessoas. Tinha compaixão. Interessante aqui, é uma coisa realmente que chama atenção. E quem sabe, amigo telespectador, aqui esteja a primeira receita para você saber se você tem exercido um ministério na sua comunidade religiosa. Fazendo análise se você está tendo prazer em servir aos outros, servir as pessoas. Vai pensando nisso e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana e você já sabe que nós estamos dando ênfase aqui com os nossos 2 convidados sobre um tema muito rico, muito importante, que é o ministério de cada cristão. Eu estou aqui recebendo 2 pastores, pastor Jander Oliveira e pastor Raimundo Gonçalves, pastores que trabalham para a causa de Deus aqui no Brasil, um em Minas, outro no Rio de Janeiro. E é com muita alegria que a gente recebe a vocês aqui. Eu quero aproveitar aqui este segundo bloco do programa Lições da Bíblia e mandar alguns abraços especiais aí. Eu tenho encontrado algumas pessoas e recentemente estive com um grupo de pessoas lá da cidade de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu quero mandar um abraço a todos vocês, amigos que estão assistindo o programa Lições da Bíblia aí, alguns que estão estudando a Bíblia, especialmente, não apenas no programa, mas em outros momentos. Nosso grande abraço. Um abraço ao Otomar e a toda a equipe que tem se desdobrado ali para fazer com que esta mensagem da Palavra de Deus chegue a tantas pessoas e a todos os amigos ali de Cachoeira do Sul, o nosso grande abraço. Amigos, vamos voltar aqui ao nosso tema. Eu gostaria que agora nós dessemos algumas ênfases especiais. Jesus fala sobre trabalhadores da sua vinha, trabalhadores que saiam para a colheita. Como é que Jesus usa essa ilustração de solo, colheita, você vai ceifar, você vai preparar o solo, você vai semear, depois colher? Como é que funciona essa linguagem aqui na Palavra de Deus, Jander? Pastor, em termos agrícolas, quando eu planto algum vegetal, alguma hortaliça, eu tenho um tempo correto de colher. Por volta de 2, 3, 4 meses, né? E não adianta, se eu planto e eu sei que é com 4 meses, com 2 meses eu não consigo retirar. É verdade. Já no campo espiritual, nós não temos data
para colher. Cada um tem um tipo de amadurecimento. Cada um tem um tipo... Uns mais rápido, outros mais demorados. Né? Eu conheço famílias que por volta de 10, 15 anos oraram pelos seus pais. Né? E impressionante quando chega o momento correto, aí vem uma pessoa, talvez ao longo de 10 anos, várias pessoas deram estudos, testemunharam, né? E aí vem uma pessoa por volta de 10 anos, ali com poucas palavras consegue convencer. Mas é o Espírito Santo trabalhando na vida daquela pessoa. Cada um fazendo ali o seu trabalho, né? Sim. Eu me lembrei agora, pastor, do meu pai. Eu orei pelo meu pai 18 anos. O Luiz, que você mencionou, orou 23 anos. E nós sempre tentávamos pregar para eles, meu pai e minha mãe. Aí, de repente, eu estava lá indo para Criciúma, numa campanha de evangelismo, Santa Catarina. Aí o Luiz, o pastor Luiz, me liga e diz assim: olha, Raimundo, é o seguinte, meu papai e mamãe se decidiram para serem batizados. E eu falei: como aconteceu isso? Alguém foi lá, conversou com eles e pegou os dados e eles aceitaram e serão batizados. E eu fiquei pensando, né? A gente falava, a gente conversava e orando, mas tem um momento que você disse, tem um momento certo. Mas um semeia, o outro rega, o outro colhe. Esse é o conceito da palavra de Deus, né? Agora, por que é tão importante, por exemplo, a gente entender esta questão de que o mundo como uma grande lavoura e podemos ser os trabalhadores desta vinha? E realmente o mundo é uma grande lavoura. Nós temos o privilégio de trabalhar nessa grande vinha em nome de Deus. Agora, veja só, ao mesmo tempo que a gente planta no campo espiritual, a gente também colhe. E quando a gente visa também a colheita, a gente também está semeando. No campo espiritual é assim. Exatamente. Por quê? Quando eu faço uma campanha de evangelismo, por exemplo, há muitas pessoas que estão pela primeira vez e nem sabem folhear a Bíblia. E há pessoas ali que já conhecem toda a verdade, por exemplo. E há pessoas que estão no meio termo, meio caminho. Né? Então, o mundo todo é uma grande seara. E Jesus disse que a seara está madura. É tempo de colheita. O Espírito Santo ele está trabalhando na vida de milhares de pessoas. Este programa, que está agora no ar, é uma oportunidade especial que Deus está dando a cada telespectador para conhecer a palavra de Deus e, se já conhece, para se aprofundar e tomar uma decisão. É também um momento de colheita. Claro. E também de semeadura, porque muitas pessoas estão ligando a TV exatamente agora. Exatamente. Então o mundo todo é um campo espiritual, é uma lavoura, uma grande lavoura. E está na hora. Está na hora. Interessante. Né? Um telespectador, não querendo te cortar, já vou te dar a oportunidade, um telespectador nos enviou uma pergunta e tem muito a ver com isso. Vamos ver agora. Olá, meu nome é Marco e eu gostaria de saber por que Deus está tão interessado que os seus trabalhadores saiam para a colheita. Por que será que Deus está tão interessado que os trabalhadores saiam para a colheita? Eu queria ouvir as respostas dos dois. Ok. Vamos lá, Jander, Pastor, contigo. Essa pergunta me fez lembrar ali no meu campo, na minha geografia. Né? Temos cerca ali de 15 mil membros para uma população de 2.800.000 habitantes. Né? Eu não posso... É um desafio, né? Eu não posso querer ir para o céu sozinho. Eu não sou um egoísta. Eu quero ir para o céu, mas eu quero que outras pessoas vão comigo. Meus pais, minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus vizinhos, meu colega de faculdade, meu colega de trabalho. E é por isso, Deus quer salvar a todos. E é por isso que Ele tem interesse que nós trabalhemos aqui na seara dele. Interessante. Pastor Raimundo, a sua visão também. Eu respondo da seguinte forma. Porque o Marco fez uma pergunta pertinente, porque Deus está tão interessado em trabalhadores que saiam para o trabalho, a colheita. Por dois motivos, na minha opinião. Sim. Primeiro, para salvar a nós mesmos. Segundo, para salvar milhares de pessoas. Por quê? Eu digo que a pessoa só se converte no evangelismo na prática, no serviço na prática. Você mencionou aí a questão do serviço, o ministério do serviço. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá.
A alegria que aquela mulher teve em ver centenas, até milhares de pessoas beneficiadas pelo seu trabalho, é uma alegria indizível, é singular. E isso a motivava cada vez mais pelo amor que ela tinha por Cristo. Pelo menos é isso que nós entendemos ao conhecer a sua história, né? Então veja, quando eu sou usado por Deus para salvar uma família que estava se despedaçando, unir um casal que estava separado, ou então um jovem que estava nas drogas, que estava no mundo do crime, agora de volta a uma sociedade unida, enfim, a família, a comunhão da família. Então Deus vai falar para mim, meu filho, está vendo como que você é importante? Eu estou usando você. Então, que é aquilo que você falou agora há pouco, Deus não enviou os anjos, né? Ele poderia enviar os anjos, mas Ele conta comigo, contigo, com todos os amigos, todos os seres humanos, né? Há um propósito em Deus me usar. Eu sou um pecador. Se nós olharmos os homens da Bíblia, Moisés, pecador, Paulo, um ex-assassino, Davi adulterou e ainda mandou matar o esposo da mulher que ele adulterou, mas Deus usou essas pessoas. E o segundo motivo é pela compaixão e misericórdia e o grande amor que Deus tem. Eu tremo diante do amor de Deus. O que mais me impressiona em Deus, eu digo, humildemente falando, é o perdão que Ele nos oferece. Ou seja, eu mesmo sendo um pecador e muitas vezes cometendo o mesmo pecado, Deus olha para mim e fala, eu confio em você e te perdoo. Você deixou um gancho na sua fala muito interessante, Raimundo. E eu penso que o Jander também percebeu, quando você disse que Deus, Ele, ao nos usar para o trabalho dele, nós também contribuímos para a nossa própria salvação. Claro. Como é que funciona isso? O beneficiado, pastor, é a própria pessoa, porque eu estou inserido ali no programa e fortalece a minha fé. Quando eu lembro dos meus primeiros estudos bíblicos, né? E aí eu orava ali, eu falei assim, Deus, me dá força, né? E ali durante o estudo bíblico, alguém perguntava alguma pergunta que eu não sabia. Eu tinha que estudar, fortalecer a minha fé para responder, né? É impressionante como que Deus Ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita cada um de nós. No contexto aí de personagens bíblicos, eu gosto muito de Noé também, né? Nunca tinha sido um arquiteto e fez uma grande arca, né? E comparando com os profissionais aqui, quando não buscam a Jesus, né? Quando são arrogantes, ali o famoso barco Titanic, comparando a arca com o Titanic, né? Olha, um era feito por madeira, outro de aço, né? Um navegava nas águas tranquilas e outro nas águas turbulentas, né? Um nunca tinha feito, o outro era formado, era engenheiro ali, mas um buscou a Cristo para dirigir a sua vida, né? E o outro não. Um foi até arrogante, né? Falou que nem Deus pode afundar esse barco. Então é impressionante quando a gente permite que Deus dirija a nossa vida, quando nós permitimos que Deus capacita a cada um de nós, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Eu penso até que nós passamos a sentir mais compaixão do ser humano quando eu vou buscá-lo para Cristo, quando eu vou oferecer para ele um caminho melhor. Eu passo a exercer essa compaixão. Eu trabalhei como torneiro mecânico por muitos anos e eu tinha uma ferramenta chamada... Você fala em muitos anos, eu fico até preocupado. Não. Porque assim, você disse que orou 18 anos pelo seu pai, trabalhou muitos anos como torneiro mecânico e já é pastor há quantos anos? Há 11 anos. Olha, amigo, o tempo passa. Mas eu tinha uma ferramenta chamada Vidia, ou Bits, que eu tinha que afiá-la constantemente para desbastar as peças. Se ela não estivesse afiada, ela não desbastaria as peças. Então veja assim, Deus quer me afiar. Deus quer desenvolver em mim o seu caráter. Eu devo refletir o caráter de Deus. Eu devo ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, o negócio de Deus, o trabalho de Deus é salvar. A Bíblia diz que a única coisa que causa alegria no coração de Deus é quando uma pessoa se arrepende. Então, quando eu prego o Evangelho e alguém se arrepende e aceita a verdade, isso causa alegria no coração de Deus. E eu vou tendo a mente de Cristo em querer salvar. E Deus vai me dando paciência, amor. Ou seja, eu vou sendo burilado. Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro. Pedro era impulsivo. João era chamado de filho do trovão. Ele, quando dava estudo bíblico, se a pessoa não aceitasse, ele já queria a destruição da pessoa. Até que ele se tornou um discípulo do amor.
Ou seja, de tanta comunhão que ele teve com Cristo, ele teve a mente de Cristo. Aprendeu a se assemelhar. Então a a Cristo. visão dele é uma visão de salvar. Se nós tivermos a mente de Cristo, o mundo seria outro. Agora, estamos falando de vários ministérios, né? Cada um tem um ministério. Um tem um dom para ser evangelista, para pregar, outro tem um dom para ensinar nas casas, outro tem um dom para atender as viúvas e órfãos, pessoas necessitadas, doentes. Existe um ministério melhor do que o outro? Não, pastor. Como é que funciona a igreja? Como é que a gente chega à unidade com tanta diversidade? Pastor, me desculpe a audácia, mas eu te faço uma pergunta. Não é o primeiro que faz uma pergunta nesse programa. Os 4 pés da cadeira, qual que é o mais importante? Qual que dá sustentação? Precisa dos 4. Em relação aos dons, a igreja precisa de todos os dons. Todos os dons são importantes aos olhos de Deus. Nenhum é mais importante do que o outro. Então, é essa junção de ministérios que faz com que a igreja seja feliz e ativa e vibrante? Justamente, pastor, justamente. Eu até me alegro com essa ilustração, pastor, pelo fato de que todos nós temos uma importância tremenda para Deus. Assim como o corpo humano, né? Imagina um corpo se só fosse olho e assim por diante. Enfim, a lição mais para frente vai tratar dos dons, mas essa unidade na diversidade, cada um tem um dom, cada um tem um ministério, mas se todos trabalharem unidos, é isso que é o ideal de Deus. Para nós, para a igreja, para quem quer que for. Então, por exemplo, igrejas e os nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo aqui agora, que costumam ir às suas igrejas, diferentes religiões que nos acompanham aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança, quando vão à igreja e desenvolvem o seu ministério, tanto lá na igreja quanto fora, isso, mesmo sendo ministérios diferentes, quando é dirigido pelo Espírito Santo, há unidade na igreja. Então, não há um melhor do que o outro. Então, vem uma outra pergunta que me deixa preocupado agora. As igrejas que fazem isso crescem mais do que as que não fazem? Justamente. É essa a realidade? Eu acredito que todos nós já presenciamos igrejas, 20, 30 anos, não sai ali de 30, 40 membros. E algumas outras igrejas que vêm, né, e rápido, né? Talvez são recursos, não. Talvez aquela igreja com 40, 50 membros tem pessoas com recursos e ela não cresce, e outras pessoas com menores recursos crescem. Por quê? Todos estão envolvidos, comprometidos ali com os dons e cada um fazendo ali aquela igreja crescer, dando a sua contribuição, né? Então, crescimento do povo de Deus tem a ver com o desenvolvimento do ministério, pastor Ramon. Se não tiver desenvolvimento do ministério, de cada um dos crentes, de cada um, não tem crescimento. O crescimento está justamente no desenvolvimento da habilidade de cada um, no único foco de salvar pessoas. Você veja bem, aí está a fórmula do crescimento. O segredo do crescimento está justamente no desenvolvimento de cada ministério cristão na igreja. Agora, se alguém não desenvolve o seu ministério, ele atrofia. Tudo nessa vida precisa de um desenvolvimento, precisa de um exercício. E esse exercício do nosso ministério faz com que a igreja cresça. Por quê? Porque é como uma grande engrenagem, né? Tá. E eu recebo para dar. Claro, é exatamente isso. Para a gente fechar esse bloco, voltando aqui à questão de esta diversidade tão grande de ministérios dentro de uma comunidade religiosa e, ao mesmo tempo, o apelo do apóstolo Paulo em Efésios para que tenhamos unidade, etc. Como é que nós conseguimos desenvolver, na visão de vocês, um ministério e unidade? Diferentes ministérios e unidade. Certo. Eu preciso que, ao meu ponto de vista, a comunicação precisa estar bem afinada. Porque talvez eu, como líder de igreja, eu não falo ali para as pessoas que eu estou precisando de algum talento específico. E talvez eu, como membro, eu tenho um talento específico que eu posso usar em forma ali de dar uma contribuição ali para a igreja, e eu não coloco à minha disposição do meu pastor, né, dos meus líderes da igreja. Então, como que ele vai saber que eu quero contribuir também? Então, a comunicação, liderança, membro com a liderança precisa estar afinada. Pastor Raimundo, a sua visão também sobre essa questão da diversidade e unidade, como é que a gente pode alcançar isso? É unicamente pela capacitação do Espírito Santo, porque é Ele que nos une.
Todos nós temos no coração o egoísmo, o orgulho, o desejo de supremacia, a questão de sobressair o eu e querer dizer assim, eu fiz, eu faço, eu consigo estar em evidência. Eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que você e buscar aplausos, autopromoção. Né? Mas, com a presença do Espírito Santo em cada membro da sua igreja, quando eu falo igreja aqui, é qualquer pessoa na face da terra, com a presença do Espírito Santo, ele concede o fruto do Espírito. Sim. E o foco do Espírito Santo, que é salvar, leva cada pessoa a focalizar a salvação e não buscar esse individualismo. É como cada parte de um corpo, né? Todos trabalhando unidos, integrados. Né? E o chefe é a cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo. Cristo, graças a Deus por isso. Maravilha, aí estão as respostas dos amigos que estão participando do programa Lições da Bíblia dessa semana. E nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde estamos estudando sobre o ministério de todos os crentes, cada cristão desenvolvendo o seu ministério no poder do Espírito Santo e levando pessoas a Cristo Jesus. Uma bênção o tema do programa dessa semana com os nossos convidados. Eu quero aproveitar e oferecer para você que está sempre acompanhando o nosso programa a oportunidade de estudar a Bíblia de uma forma diferente. O curso bíblico Princípios, ele traz importantes lições da Palavra de Deus de forma didática para que você possa alcançar o conhecimento da Palavra do Senhor. E nós queremos oferecer este material aqui gratuitamente para você. Você pode entrar no blog do programa e solicitar o curso, você pode enviar uma carta para o endereço que está aparecendo na sua tela agora e nós faremos questão e com muito prazer que este material maravilhoso chegue às suas mãos. Através deste material, você vai entender melhor sobre a importância de desenvolver os seus dons e o seu ministério para Cristo. Então aproveite, mande aí o seu recadinho pedindo o curso que nós faremos questão de mandar para você. Quero reenfatizar aquilo que já falei no primeiro bloco, que nós estamos ainda na segunda semana dessa nova temporada. Eu quero oferecer para você um livro que é o nosso manual de estudos, para aqueles que realmente postarem no blog do programa aquilo que tem feito em prol do reino de Deus com o seu ministério. Como é que tem desenvolvido o seu ministério pessoal para Cristo Jesus. As 3 primeiras pessoas que postarem vão ganhar aqui este manual de estudos com muito prazer aqui do programa, tá bom? Ok, vamos então retomar aqui com os nossos convidados, pastor Raimundo e Jander, os dois representando aqui regiões diferentes do Brasil e juntos estamos estudando a palavra do Senhor no programa dessa semana. Amigos, falando em juntos, eu queria dar uma nova ênfase naquela questão que estávamos conversando no bloco anterior sobre a importância de, mesmo desenvolvendo ministérios diferentes, estarmos juntos, unidos no trabalho para Deus. Por exemplo, pastor Raimundo, numa igreja normal, quantos ministérios podem ser desenvolvidos? Se é que dá para a gente mensurar e dar um número, que é um número quase que limitado. São muitos ministérios. Mas, por exemplo, para um exemplo para os nossos amigos, né? Por exemplo, trabalhar recebendo pessoas, ou como diácono ou diaconisa de uma igreja, ajudando os órfãos e viúvas, todos esses são ministérios? Como é que é a sua visão? São ministérios e ministérios importantíssimos, né? Por exemplo, a recepção. A recepção deve ser o cartão postal de qualquer lugar que você for, principalmente são aquelas na pessoas igreja, que ficam na porta ali, que dão aquele primeiro contato, né? Isso, a recepção, quebra o gelo, né? A recepção deve ser desenvolvida por todos os membros da igreja. Mas tem um grupo de forma especial que fica ali na porta para recepcionar aqueles que estão vindo. Por quê? As pessoas, para entrar na igreja, muitas têm preconceito. Tem timidez. Tem timidez. Também. E eu digo mais, existe um grande conflito entre o bem e o mal por trás de tudo isso. Por quê? Porque a igreja é de Deus e ela prega a palavra de Deus no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. É a verdade que liberta, é a verdade que salva. Então, a pessoa que chega na igreja, por exemplo, ela brigou com o marido,
ela está passando problema no trabalho e ela chega ali toda carrancuda, mas é bem recepcionada. Olha que ministério. É bem recepcionada, alguém oferece uma Bíblia, alguém lhe dá um cartão, alguém lhe acompanha até o banco da igreja, ou a cadeira ali, né? Então isso impressiona. E é um ministério. E mesmo eu não fazendo parte desse ministério, como você disse, eu devo ter essa mente de receber amigos, visitantes, novos na fé, etc. Né? Inclusive, eu tenho uma experiência recente de alguém, no Rio de Janeiro, estávamos no Clube Aliados, fazendo uma campanha de evangelismo com o pastor Luiz Gonçalves, e uma das pessoas que cuida do clube, né, ou seja, não é de religião nenhuma, ela ficou observando cada passo, cada movimento dos crentes, né? E no final da campanha, ela me chamou e disse: olha, eu observei vocês são diferentes, vocês não fazem acepção de pessoas, todos me cumprimentam e me cumprimentaram. Ela falou: isso me chamou muita atenção, de forma que nós oramos com ela e lhe oferecemos uma lição de estudos da Bíblia. E ela ficou muito animada. Que maravilha. Então você veja, é um ministério que todos podem desenvolver. Exatamente. E além de outros, né, como o canto, a pregação, a visitação, que é muito importante. E aí voltamos naquele tema do bloco anterior, Jander, quando nós conversamos sobre que é desta maneira, na diversidade dos ministérios e dos dons, trabalhando unidos para Deus, que Deus vai trazendo pessoas para o seu reino, não é? Por que Deus está tão interessado em acrescentar pessoas ao seu reino, não é? Por que há esse pedido incessante da parte de Deus? Interessante, pastor. Em João 15:16 diz: eu vos escolhi e não vós me escolhestes. Deus escolhe a cada um de nós para fazer o seu trabalho ali, para salvar pessoas. E depois ali que eu aprendo a importância do Evangelho na minha vida, eu preciso de testemunhar. E para que eu possa testemunhar, eu preciso ser íntimo de Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia para ter forças. Porque, pastor, como o título aqui fala, juntos no trabalho e unidos com Deus. Eu, talvez, já fiz um ano bíblico 10 vezes, eu conheço muito bem tudo sobre a minha igreja, eu consigo desenvolver o trabalho sozinho. Não, um pensamento errado e até satânico aí esse pedido, esse pensamento. Porque nós precisamos da capacitação do Espírito Santo e unidos com Deus. Tudo que eu vou fazer, eu preciso de buscar ter força e a inspiração. Sim. Nós que somos pastores, quantas vezes nós preparamos alguns sermões antes ali de ocupar o púlpito, né? E você prepara, estuda ali 2, 3 dias e prepara aquela mensagem. Quando chega ali, você, quem sabe, prega apenas 10% daquilo que você pregou. E você é usado pelo Espírito Santo e fala um tema que você não preparou. Mas no final ali, as pessoas, pastor, obrigado. Essa mensagem era para mim. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Então, unidos com Deus. Sim. Maravilha. Pastor Raimundo, também a sua visão sobre por que Deus clama incessantemente que nós trabalhemos dessa forma para que pessoas sejam acrescentadas ao seu povo. Deus não quer que ninguém se perca. O amor de Deus ele é tão grande, que Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o amor, a compaixão, a misericórdia que Deus tem para conosco. Entende? Então o desejo dele é que ninguém se perca, que ninguém fique de fora do seu reino celestial. E o que nos motiva é justamente esse amor de Deus. Sim. O amor de Deus nos motiva de tal forma, como que nós poderemos colocar em palavras isso aí? Eu fico observando que o amor de Deus ele não faz acepção de pessoas. O amor de Deus nos alcança onde estamos. O amor de Deus transforma a nossa vida. O amor de Deus é incompreensível. E esse amor que Deus tem pelo meu vizinho, Ele tem por mim também. Esse amor que Deus tem por mim, Deus tem por um assassino. Esse amor todos somos filhos. Todos somos filhos de Deus. Deus trabalha de forma inclusiva, né? Ele vai incluindo os seres humanos
no seu projeto, o seu projeto de salvar a humanidade. Não importa se é cristão, se não é, se, né, de qual raça seja. Uma coisa que nós precisamos entender no contexto bíblico é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano, devido a sermos pecadores, estamos destinados à morte eterna. Não temos solução em nós mesmos. Mas aí entra o grande plano de salvação, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E visto que Jesus morreu em nosso lugar, mesmo nunca, sendo que nunca pecou, então Jesus Cristo assumiu a nossa culpa. Então todos podem herdar a salvação por meio de Cristo. Isso nos motiva. Só que precisam saber disso, né? Precisa saber disso. Aí que a gente tem que E anunciar. alguém tem que pregar. Alguém tem que ensinar, Alguém tem tem que que pregar, tem que falar. E essa eu acho que é a base do desenvolvimento do ministério de cada crente. Não é? Quando todos desenvolvem, né? Até o mais tímido numa comunidade cristã, e de repente você está nos assistindo aí e tem uma natureza um pouco mais tímida, Deus tem um lugar para você também. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu gostaria muito de desenvolver um ministério para Cristo nessa terra, mas eu não sou como o pastor Raimundo que fala tão bem em público, o Jander, então eu vou apenas ouvir. Não, você pode desenvolver dentro do seu dom. Eu me lembro, primeiro, como disse o pastor aqui, a primeira vez que eu fui ao púlpito para pregar. Eu tinha 40 minutos para pregar, preguei 7 e tremia todinho. Né? Uma dos segredos para a cura da timidez, nesse aspecto, é justamente o envolvimento no evangelismo. Não estou dizendo que a timidez seria digamos aí, um pecado nesse sentido. Não. Cada um é um. Mas eu digo uma coisa, que Deus quer nos usar e com intrepidez. Amém. Se nós olharmos os discípulos, eles estavam trancados uma vez no cenáculo, com medo dos judeus. Aí quando Jesus chegou e disse, paz seja convosco, né, Jesus curou e falou assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, verso 21. E aqueles homens que estavam tímidos, que estavam com medo, que estavam trancados... Tornaram-se intrépidos, né? Intrépidos pregadores. Atos 4, verso 13, inclusive está numa lição posterior, diz que eles com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, porque estiveram com Jesus. Que maravilha. Nós estamos praticamente tendo que encerrar o programa, porque a nossa conversa está tão boa aqui essa semana, mas eu queria apenas fechar dizendo o seguinte, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, na igreja, por exemplo, às vezes as pessoas não sabem do que foi feito e do que está sendo realizado. E um dos temas aqui do nosso manual de estudos dessa semana é mostrar para nós a importância de relatarmos à igreja, que é a mãe, que é o nosso ponto de encontro, aquilo que estamos fazendo para o reino de Deus, fazermos relatórios. Um relatório, segundo aqui o manual, deve ser feito. Mas qual deve ser o cuidado que devemos tomar para que o relatório não seja para a glória humana, mas para a glória de Deus? Um breve comentário, para não tomar o tempo. Isso aconteceu na minha vida. Eu não nasci num berço evangélico, mas quando o Luiz e o Pedro, meus dois irmãos, se batizaram, eu era contra. E depois que eles se batizaram, o Luiz saiu para trabalhar em São Paulo, nós morávamos em Sorocaba, e o outro foi trabalhar como obreiro bíblico. E uma das coisas que mais impactou meu coração era quando o pastor Luiz voltava de São Paulo para Sorocaba. Dando notícias. E dando notícias. E ele falava, pastor, de conversões, de pessoas que foram... E eu não conhecia essa. Então isso entrava como uma seta no meu coração. Tá vendo? E olha, eu ficava, pastor, vidrado. Contribuiu para que você tomasse uma decisão. Sim. Né? Quando a gente relata isso para a igreja vê que está funcionando o evangelismo, que vale a pena, e isso empolga as pessoas de fazer o mesmo. Que maravilha, é isso Testemunho mesmo. é fantástico, né? Rapidamente, pastor, a sua visão também sobre essa questão do relatório, Claro, pastor. de relatarmos à igreja. Sim, eu estava lembrando aqui, nas sedes administrativas aí do escritório, os pastores, os departamentais, eles saem no final de semana, né? E na terça-feira é o nosso relatório, lá no escritório, eu não sei se... também, onde eu trabalho é assim. Isso. E ali a turma ali, as secretárias... Podem ouvir, né? Pode ouvir. Olha, eu fui em tal cidade, lá os irmãos fizeram isso, a igreja, assim, inauguramos uma outra igreja, e eu vejo que a equipe do escritório vibra com isso. Vibra e se sente juntos ali também, porque eles também trabalham nos bastidores e contribuem para o avanço, né? Então aqui vem uma coisa importante. Deveríamos ter em nossas comunidades cristãs mais tempo
para relatarmos as boas coisas que Deus tem feito, não é verdade? É verdade. Sem tomar cuidado, tomando cuidado. Para não caso, como ir o senhor para a disse, glória né? humana, Não, mas justamente. glória de Deus, né? Amigos, 30 segundos para cada um. Resumindo aí, falando ao nosso telespectador sobre o tema dessa semana, vamos começar com o pastor Raimundo. Você foi chamado por Deus. Primeiro você foi comprado pelo sangue de Cristo. E agora, comprado pelo sangue de Cristo, você pertence a Ele. Você não pertence ao maligno. Você foi liberto das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, o meu convite, o meu apelo é que você se coloque inteiramente nas mãos de Deus. E diga como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Sua vida será uma vida feliz, será uma vida mais alegre, sua vida vai ser uma vida para cima, vibrante. A cura para qualquer doença espiritual está no serviço em prol das outras pessoas. Deus tem um chamado para você, aceite o chamado, se coloque em suas mãos e você verá a glória de Deus. Amém. Pastor Raimundo, muito obrigado pela sua participação agradeço, pastor. aqui no programa. Pastor Jander. O ser humano, ele recebe vários dons, vários talentos de Deus. O inimigo, ele vai tentar te jogar para baixo e dizer que você é fraco, que você não serve, mas cabe a você orar a Deus, descobrir ali o talento que mais se encaixa, aquilo que você mais gosta e usar em favor da igreja de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Jander, um grande abraço, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Eu quero convidar a todos para uma oração agora. Pai do céu, use-nos para o teu serviço nessa terra. Amém. Ajude-nos para que possamos desenvolver o nosso ministério muito abençoado para ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Aqui nos estúdios da Novo Tempo está tudo pronto para o programa Lições da Bíblia desta semana. Eu quero aproveitar e apresentar os nossos convidados para vocês, os pastores Jander e Raimundo, que vêm de regiões diferentes do Brasil para estudarem a Palavra de Deus conosco. Eu espero você aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, em um dos horários de transmissão do programa Lições da Bíblia. Nós nos vemos por aqui.